Deus, nós nos deparamos com a nossa realidade de vida, porque a palavra nos confronta. A pergunta que eu faço para esta igreja nessa noite, diante da palavra de Deus: qual tem sido o teu reflexo? A Babilônia ou a Cristo? O mundo ou a Cristo? Diante da palavra de Deus, qual tem sido o teu reflexo? Alguém que foi liberto pela cruz ou alguém que está escravo na Babilônia? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quantos sentem a presença de Deus nessa noite? Levante as suas mãos bem alto e dê um brado de glória a Deus. Glória a Deus. O tecladista pode me ajudar aí? Deixa Deus te usar nesse clima aí. Seja o tangedor nessa noite. O livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1 em diante. Enquanto você localiza, quero aqui externar a minha gratidão primeiramente a Deus por essa rica oportunidade que o Eterno me concede. Deus abençoe a vida do pastor Rodrigo Lima. Uma honra sempre poder estar aqui e poder servi-los, pois aqui é uma igreja que ama a palavra. Quantos amam a palavra de Deus? Eu tenho certeza que desde o início deste culto Deus está falando, e até o final dessa mensagem algo extraordinário vai acontecer. Jeremias capítulo 1, versículo 1 diz assim a poderosa palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até que ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Localize o versículo de número 11. Versículo de número 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que veio, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Então disse-me o Senhor: viste bem, porque assim eu velo com a minha palavra para cumpri-la. E você diz: amém. Assentai-vos, por gentileza, glorificando e adorando ao Senhor. Jeremias nasceu em uma família sacerdotal. Jeremias era filho de sacerdote. Sacerdote esse pelo nome de Ilquias, que era seu pai. O nome Jeremias
vem do original Irmi Yahu, que significa o Senhor é exaltado. Desde criança, desde cedo, ele se prepara, ele estuda para ser um sacerdote. Quem sabe Jeremias olhava para o seu pai e dizia: eu quero ser como meu pai. E detalhe, a Bíblia diz que ele nasceu especificamente em uma cidade chamada Anatote. Anatote era uma cidade sacerdotal. Só nascia em Anatote aqueles que seriam sacerdotes no futuro. Só que algo diferente acontece com Jeremias. Ele veio de uma linhagem sacerdotal, filho de sacerdote, estuda, se prepara para ser um sacerdote. Mas Deus fala assim: Jeremias, eu te chamei para ser profeta. Eu te separei para ser profeta. Eu te santifiquei para ser profeta. Em primeiro lugar, não era qualquer pessoa que era profeta no Antigo Testamento. Para ser profeta tinha que ter a vocação de profeta. E para ser profeta tinha que passar pela escola de profetas. No Antigo Testamento existiam 3 escolas de profetas que eram as mais conhecidas. O primeiro lugar era em Betel. O segundo lugar era no Jordão. E o terceiro lugar era em Jericó. Nesses 3 lugares existiam as escolas de profetas mais conhecidas. Jeremias nunca passou em nenhuma dessas escolas, mas Deus o separou para ser profeta. Jeremias nunca sentou em um banco de sala de aula de escola de profeta, mas Deus o separou para ser profeta. Deus escolhe alguém para ser profeta no meio em que todos seriam sacerdotes. Mas a pergunta que não quer calar: por que Deus vai quebrar o protocolo? Por que Deus escolhe Jeremias para ser profeta se ele veio de uma linhagem sacerdotal? Para nós entendermos, nós vamos ter que voltar anos atrás, quando o rei Salomão assume o trono de Israel. A Bíblia diz que quando Salomão assume o trono, uma das primeiras coisas que ele faz é punir os rebeldes, porque durante o reinado de Davi houveram muitos opositores. Durante o reinado de Davi houveram muitos homens que conspiraram contra o reinado dele. Então Salomão vai resolver algumas pendências do passado, do reinado de seu pai. E dentre os rebeldes que Salomão vai punir está um sacerdote. E eu quero que você grave esse nome. Que sacerdote, pastor? O nome do sacerdote era Abiatar. Quem foi o sacerdote Abiatar? Foi o mesmo sacerdote que, juntamente com Joabe, conspiraram contra o reinado de Davi, para colocar o filho mais velho de Davi no poder, Adonias. Porque Davi já tinha decretado: quem vai assumir o meu trono, quem será o meu sucessor, será o meu filho mais novo, Salomão. Esse sacerdote chamado Abiatar, juntamente com Joabe, conspiraram, persuadiram Adonias para usurpar o trono do próprio pai. Salomão assume o trono de Israel e ele se lembra: no nosso meio tem um sacerdote traidor. No nosso meio tem um sacerdote que conspirou contra o reinado de meu pai. Manda chamar Abiatar em minha presença. A Bíblia diz que chamaram Abiatar na presença do rei Salomão. E Salomão lança um decreto dizendo: a partir de hoje, tu e a tua família não habitarão mais em Jerusalém. A partir de hoje, tu e a tua família habitarão nas terras de Anatote. Ele expulsa Abiatar com a sua família de Jerusalém
e eles ficaram excluídos em Anatote. Quem olhava para a cidade de Anatote dizia: nessa cidade só moram sacerdotes amaldiçoados. Quem olhava para a cidade de Anatote olhava com certo preconceito. Quem olhava para a cidade de Anatote dizia: se é sacerdote que vem de Anatote, não tem perspectiva de vida. Quem nasce aí, nasce para dar errado. Quem nasce aí carrega uma maldição de geração em geração. Quem nasce em Anatote vem da descendência de Abiatar, o sacerdote que foi expulso. E aonde foi que Jeremias nasceu? Jeremias nasceu especificamente em Anatote. Olha o que o versículo 1 diz. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Anatote é um lugar que não tem perspectiva. Anatote é um lugar que não é favorável. Mas quando Deus quer levantar um profeta, Deus não depende do lugar aonde ele nasceu. Quando Deus quer levantar um profeta, Deus não depende se o lugar é favorável. Quando Deus quer levantar um profeta, Deus não depende quem é o pai, quem é a mãe, de que linhagem ele veio. Quando Deus quer levantar um profeta, ele levanta. E se eu estou pregando para alguém aqui nessa noite, talvez você não veio de uma linhagem cristã. Talvez o teu pai, a tua mãe não é pastor, a tua mãe não é irmã do ciclo de oração. Quem sabe alguém olhou para você e disse: esse cedo vai entrar na criminalidade, essa cedo vai entrar na prostituição, porque o bairro aonde você nasceu não é um lugar favorável. A família aonde você nasceu não é uma família favorável. Alguém olhou para você e disse: vai dar errado. Mas deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: antes que você fosse formado, Deus já tinha projetado quem você seria. E se eu fosse você, eu levantava as mãos o mais alto que você puder. Só quem tem uma promessa de Deus, só quem tem uma chamada, abre a boca e dá um brado de glória a Deus nessa noite. Deus não depende de quem é teu pai, de quem é tua mãe. Se você nasceu em família nobre, Deus foi lá e disse: é ele que eu quero, é ela que eu quero, é ele que eu vou usar nas minhas mãos. Aleluia. Deus entra em Anatote. Agora entenda uma coisa. Imagine a mãe de Jeremias grávida, gestante. Alguém olha para ela e diz assim: se essa criança que está no teu ventre for homem, tu já sabe, no futuro vai ser um sacerdote, mas vai ser como os outros. Quem nasce aqui nasce para dar errado. Aí Deus fala: Jeremias, eu sei que você se preparou para ser sacerdote como teu pai, mas deixa eu dizer uma coisa para ti, Jeremias. Você estava no ventre da tua mãe, alguém olhava para você e dizia: vai dar errado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: antes que eu te formasse no ventre, eu te santifiquei. Antes que eu te formasse no ventre, eu te separei. Aleluia. Grava essa palavra: eu te santifiquei. Você não vai ser aquilo que as pessoas disseram que você seria. Você vai ser aquilo que Deus disse que você seria. Ora calabachúria. Se você crê, levante as mãos e adore. Deus te projetou para dar certo. Deus te projetou para dar certo. Mas pastor, eu sou fruto de um estupro. Eu sou fruto de uma gravidez indesejada. Você acha que de milhões de espermatozoides você chegou primeiro por acaso? Não. Deus queria que você nascesse. E Deus está dizendo: eu entrei na tua Anatote nessa noite. Só quem crê, levante as mãos o mais alto que você puder. É você que Deus vai usar nessa geração.
Levante as mãos e dá um minuto de adoração para Ele, porque Ele se faz presente no nosso meio. É você que Deus vai usar nessa geração. Deus precisava levantar um profeta. E por que Ele não foi lá na escola de profeta que só tinha os melhores? Porque Ele não foi lá em Jericó? Porque Ele não foi lá no Jordão? Lá em Betel? Deus entra em Anatote. Porque toda vez que Deus quer levantar alguém para usar, Deus entra aonde ninguém quer entrar. Toda vez que Deus quer levantar um pastor, toda vez que Deus quer levantar um pregador, toda vez que Deus quer levantar um missionário, sabe aonde Deus vai? É lá na boca de crack. Ele pega o traficante e diz assim: a partir de hoje eu te lavo com meu sangue, eu te limpo, eu te purifico, eu te dou um ministério. Você vai falar do meu amor, você vai ser um ganhador de almas. Deus entra aonde ninguém quer entrar. Quando Deus quer levantar alguém para ser usado, Deus entra nos lugares improváveis. Eu não sei como você está de boca fechada. Vou repetir: quando Deus quer levantar alguém, Ele entra aonde ninguém quer entrar. Deus vai lá no prostíbulo, pega a prostituta e diz assim: tu vai ser missionária, tu vai ser missionária. Arabacandaraba sérica. Levante as mãos o mais alto que você puder. Você vai surpreender a tua família, você vai surpreender aqueles que não acreditaram em você. Vão ter que olhar e vão ter que dizer: Deus é Deus na vida dele ou dela. Repita comigo: Deus entra. Mais forte: Deus entra nos lugares improváveis. Imagine alguém que passa a vida toda se preparando para uma função, aí Deus diz assim: tu não vai ser isso, tu vai ser outra coisa. Imagine você estudar para ser advogado, aí Deus fala: não, tu vai ser médico. Só dando um exemplo. Aí Jeremias ouve aquilo: o Senhor me chamou para ser profeta, mas eu não sei falar porque eu não passo de uma criança. Quando Jeremias usa essa expressão, ele não está falando literalmente uma criança. Quem me ouve diga amém. Jeremias está dizendo: eu sou inexperiente. Jeremias está dizendo: Senhor, eu nunca estudei na escola de profeta. Senhor, tem muita gente melhor do que eu, tem muita gente mais preparada do que eu, tem muita gente com mais potencial do que eu. Quantas vezes você não falou isso para Deus? Deus está te chamando, Deus está dizendo: eu quero te usar. Aí você diz: Senhor, tem muita gente melhor do que eu, tem muita gente mais preparada, tem gente que tem a voz mais bonita, tem gente que conhece do grego, do hebraico, do aramaico, tem gente que tem a oratória melhor do que eu. E você começa a dar desculpa para Deus, você começa a fugir do propósito. Mas deixa eu dizer uma coisa: Deus usa quem Ele quer. Se Deus quiser usar até um macumbeiro, Ele usa. Se Deus quiser usar até o ímpio, Ele usa. Mas a única classe que Deus nunca vai usar, sabe qual é? Pergunte qual? Covarde. Covarde Deus não usa. Porque tem gente que quando era do mundo era valente, não tinha vergonha, era corajoso. Depois que virou crente, virou covarde. Depois que virou crente, diz assim: eu não vou passar ali não, porque ali é perigoso, eu não vou pregar para o traficante não. Mas quando era do mundo, vivia na boca. Quando era do mundo, andava na rua 5 horas da manhã quando vinha da festa.
Aí diz assim: não, hoje eu tenho medo de macumba, eu tenho medo disso. Deus te ungiu para quê, meu filho? A unção foi derramada na tua cabeça para quê? Deus não te chamou para ser covarde. Se Deus te deu o ministério, usa aquilo que Deus te deu. Mas pastor, eu não prego como os pastores pregam. Mas pastor, eu não falo como os obreiros falam. Deixa eu dizer uma coisa: todo crente tem a obrigação de pregar a palavra. Talvez você não seja um pregador de púlpito, talvez você não seja um pregador de congresso. Quem sabe Deus te chamou para pregar nos hospitais. Quem sabe Deus te chamou para pregar nas ruas. Quem sabe Deus te chamou para pregar nas praças. Mas Deus está dizendo: abre a boca e prega. Quem foi chamado por Deus, levante as mãos o mais alto que você puder. Quem foi chamado por Deus, abre a boca e dá glória. Eu não estou te ouvindo. Meu Jesus da glória. Você está na presença de Deus. Tem gente que até quando era do mundo fazia mais barulho lá. Deus está dizendo: faça barulho na minha presença. Tem gente quando está assistindo um jogo de futebol, fica rouco de tanto gritar gol. Deus está dizendo: grite glória nessa noite. Tem gente quando está assistindo uma novela, chora, borra a maquiagem, mas para derramar uma lágrima na presença de Deus, fica com o olho seco de coruja. Deus está dizendo: você vai derramar lágrima na minha presença hoje. Quem crê, levante as mãos e adore. Você tem liberdade para adorar o Senhor. Deus entrou em Anatote. Jeremias está tentando fugir. Eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Tem muita gente melhor do que eu. Aí Deus fala assim: vem cá, Jeremias, olha para cá, eu vou abrir a tua visão. Fala para mim, o que tu tá vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Virte bem, porque assim eu velo com a minha palavra para cumpri-la. O que Deus está mostrando para Jeremias? Uma vara de amendoeira. Amendoeira é uma árvore. Deus poderia ter mostrado qualquer outra árvore. Deus poderia ter mostrado uma figueira. Deus poderia ter mostrado uma palmeira. Deus poderia ter mostrado uma oliveira. Mas Deus mostra uma vara de amendoeira. Pergunta por quê? Só quem está ligado na mensagem, por quê? Em primeiro lugar, quando Deus mostra uma vara de amendoeira para Jeremias, Deus está confirmando o ministério dele de profeta. É por isso que ele fala: assim eu velo com a minha palavra para cumpri-la. Mas por que Deus está confirmando? Segura para tu dar glória. Jeremias está tentando fugir do propósito. Jeremias está dizendo: eu não passo de uma criança. Eu estou verde, Senhor. Eu não estou maduro ainda para o ministério de profeta. Aí Deus fala: olha para a amendoeira, rapaz. Aprende com a amendoeira. Eu vou te dar uma aula de biologia agora. Aprende com a amendoeira. Como assim? De todas as árvores, a amendoeira é diferente. Todas as árvores esperam a estação da primavera chegar para começar a dar fruto. Porque a primavera é a estação que as árvores frutificam, as árvores florescem. Mas a amendoeira, antes da primavera chegar, ela se antecipa e começa a dar fruto. Todas as árvores esperam
a primavera chegar para frutificar, a amendoeira se antecipa. Antes da primavera chegar, ela já está frutificando. Deus está dizendo: Jeremias, assim como eu faço com a amendoeira. Tu está dizendo que tu não está preparado, tu está dizendo que não é o tempo ainda, mas olha para a amendoeira. Antes da primavera chegar, ela se antecipa. Jeremias, eu tenho pressa de te usar. Jeremias, não é daqui a 10 anos, não é daqui a 5 anos. Eu quero te usar hoje, agora. Tem gente que está dizendo: deixa eu ficar no meu banquinho aqui. Tem gente que está dizendo: Senhor, deixa eu ficar quietinho. Deus está dizendo: eu tenho pressa de te usar. Eu tenho pressa de te usar. Levante as mãos, levante as mãos. Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Só quem acredita abre a boca e dá glória. Segure na mão desse crente, levanta para o céu. Balance ele e diga: Deus tem pressa. Deus tem pressa. Não te acovarda, Deus tem pressa. Assim como Deus fez com a amendoeira, Deus vai fazer na tua vida. Deus tem pressa. Só quem crê, levanta a mão desse crente, dá um grito de glória no pé do ouvido dele aí. Dá um grito no pé do ouvido dele aí. Adore! Ora calabachúria. Em primeiro lugar, Deus mostra uma vara de amendoeira para Jeremias, porque Deus está dizendo: eu tenho pressa. Assim como a amendoeira se antecipa, eu me antecipo, porque eu tenho pressa de te usar. Segundo, a amendoeira era a matéria-prima que fabricava os cajados da época. Cajado de Moisés, a vara de Arão que floresceu no deserto, tudo era feito com vara de amendoeira. Um dos significados de cajado na Bíblia é autoridade. Repita comigo: autoridade. Quando Deus chama alguém, Deus entrega autoridade para aquele que Ele chama. Vou repetir: Deus entrega autoridade para aquele que Ele chama. Então para de te acovardar, usa o cajado. Deus está dizendo: olha o cajado, Jeremias. Olha o cajado, Jeremias. Para de te acovardar, usa o cajado, Jeremias. A partir de hoje, quando você vê um traficante, você vai parar e vai pregar a palavra para ele. A partir de hoje, quando tu vê uma macumba, tu não vai correr para o outro lado, tu vai pisar com autoridade e vai dizer: Satanás, tu não tem poder de destruir essa família. Eu vi um relato do capitão do BOPE lá no Rio de Janeiro. E ele estava falando, ele estava contando a história que ele teve uma experiência num tiroteio. Era tiroteio dos traficantes com a polícia do BOPE. E de repente um dos traficantes acertou um policial do BOPE, e o policial do BOPE estava jogado no chão. E era troca de tiroteio. E o capitão do BOPE falou: eu fiquei impressionado porque foi a maior experiência que eu tive. E o entrevistador perguntou: por quê? Porque no meio do tiroteio de traficante e policial, o policial estava jogado lá no chão e o traficante já ia matar ele. Um pastor veio no meio do tiroteio, estendeu a mão para o traficante. Na hora, o traficante baixou a metralhadora. O pastor pegou o policial e levou para dentro de uma casa. Diante de um tiroteio, alguém cheio do Espírito Santo com autoridade parou o tiroteio e o inferno teve que respeitar. Oracalabachura. Isso aqui me marcou, irmãos, porque quem tem autoridade, até o diabo tem que respeitar.
Meu Deus, se eu fosse você, eu levantava as mãos e dava glória. Deus está dizendo: use a autoridade que eu te dei. A partir de hoje tu não será mais o mesmo. Você vai pregar no campo missionário com autoridade. Você vai colocar as mãos nos enfermos, eles serão curados. Você vai pregar e as portas do inferno não prevalecerão. Deus entrou na tua Anatote. Talvez você é um improvável. Talvez você não teve circunstâncias favoráveis ao teu favor, mas Deus te resgatou e disse: é você que eu vou usar. Quem está entendendo, dá um brado de glória. Fica de pé comigo, fica. Meu Jesus da glória. Eu quero chamar toda a igreja aqui na frente. Toda a igreja. Toda a igreja. Toda a igreja aqui na frente. Jovens, aqui perto do púlpito. Cadê o ministério de louvor? Se prepara. Alabaxúria. Meu Jesus da glória. Eu sinto Deus aqui nessa casa. Você vai segurar no braço desse irmão que está do seu lado. Feche os corredores agora. Feche os corredores. Isso, vem mais aqui para perto. Vocês que estão no canto, vem mais aqui para o meio. Prepara um louvor do Morada, Alabaxúria. Levanta o braço desse crente aí. O segredo para ser cheio é abrir a boca e dar glória. Vocês que estão no canto, vem mais aqui para o meio. Se aproxima mais. Jesus disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revertido de poder. Quer pregar e os demônios caírem por terra, seja revertido. Quer pregar e enfermo ser curado, seja revertido. Quer ser um ganhador de alma, seja revertido. Jesus, ele fazia milagres pelo poder do Espírito de Deus que estava sobre ele. O Espírito de Deus está capacitando pessoas aqui. Levanta o braço desse crente bem alto. Quem sente essa presença, abre a boca e dá glória. Eu não estou te ouvindo. Jesus quer usar essa juventude. Jesus quer encher mais. Oh, labachuri candaraia sérica. Meu Jesus da glória. Enche esse lugar de glória. Quem é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas agora. Enche mais, Jesus. Enche mais, Jesus. Enche mais, Jesus. Enche mais, Jesus. Sinta essa graça te envolvendo. Eu ouço o barulho de correntes espirituais sendo quebradas. Eu ouço o barulho de cadeados sendo quebrados. Meu Jesus da glória. Se tem alguém que sente essa presença, levanta a mão desse crente mais alto que você puder e grita. Que se pode fazer trazer a presença de novo. Meu Jesus. Será que ainda existe quem tenha fome, quem tenha sede? Meu Jesus. Receba a restauração de Deus. Receba avivamento. Receba avivamento sobre a tua vida. Receba avivamento. Deus só precisa de um disposto. Eu me disponho. Se eu fosse você, eu abria a boca, tira o pé do chão e faz alguma coisa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Jesus, embriaga esses jovens com o teu Espírito Santo. Embriaga com o teu Espírito Santo. Embriaga. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Se você sente essa presença, dá um salto. Receba.
Receba! Pega! Venha! Fere meu coração com a ferida de fome por ti. Fere meu coração com a ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor Deus derrama uma unção de quebrantamento nessa noite. Paz. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Uma unção de quebrantamento. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não Olha aí, ó, olha aí, ó. Olha aí, ó. Ele está embriagando você no Espírito Santo. Embriaga mais, Jesus. Embriaga mais, Jesus. Embriaga. Que ele não suporte o peso da tua glória. diante do teu altar. Levanta o braço desse crente bem alto. Eu vou contar de 1 até 3. No 3 a banda entra bem forte. Quando eu disser receba, Jesus vai distribuir dons espirituais aqui. Quando eu disser receba, Jesus vai distribuir dons espirituais. Você dá um salto para adorar. Lá vai. Eu conto 1. O Espírito Santo se move. 2. Tira o pé do chão para adorar. 2,5. A glória vai descer. 3. Receba. Cheios. Arrebata, Jesus, arrebata. Reacende a chama, Jesus. Reacende a chama, Jesus. Reacende a chama, Jesus. Reacende a chama. História no caminho, o Espírito em Joel.
nessa noite. Talvez você diga: pastor, eu tenho Jesus na minha vida. Mas não basta somente dizer que tem Jesus. A Bíblia diz que nós devemos confessar Jesus diante dos homens como nosso Salvador. E eu quero te convidar a sair do teu lugar e vir aqui na frente, confessar Cristo como teu Salvador. Sai do teu lugar e vem. Eu estou te esperando. Vem, vem. Olha aí, ó. Se eu fosse você, eu levantava a mão